Boa tarde, eu vou marcar hoje um novo bloco da primeira aula, porque eu tinha me esquecido, tinha combinado com vocês e me esqueci de apresentar uma questão no final da última aula. Então eu vou falar um pouco mais sobre aquela questão de linguagem e ciência e apresentar. Eu vou me basear neste livro, o livro de Harold Jacobs, Matemática como um Empreendimento Humano. E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês um problema muito interessante. Vou pedir para que vocês resolvam e vou encaminhar como é a solução, porque depois eu vou dar um outro semelhante. Vou propor uma tarefa reflexiva. Bem, isso vai nos levar a fazer em linha de consideração com história da ciência. Em 1623, o grande cientista italiano Galileu Galilei escreveu que aquele vasto livro que se estende para sempre aberto diante de nossos olhos, o universo, não pode ser lido até que nós tenhamos aprendido a linguagem e nos tornado familiar com os caracteres dos quais ele, o universo, está escrito. Ele, o universo, foi escrito em linguagem matemática, sem a qual isso significa que é humanamente impossível se compreender uma simples palavra. Isso é interessante, que dá a ideia da religiosidade de Galileu. Né? A religiosidade de Galileu está muito semelhante a um panteísmo que vai surgir com Spinoza no final do século XVII e que vai ser revigorado nas ideias de Einstein. A imaginação de um criador como um grande matemático e que o verdadeiro livro sagrado seria o próprio universo. Entender a criação, entendendo a matemática, que é a linguagem que o universo está escrito. Essa é a mensagem de Galileu. Né? A matemática tem feito possível grandes avanços na ciência e tecnologia, que ocorreram desde que Galileu escreveu suas palavras. De fato, ela tem se tornado importante em muitos campos, incluindo aqueles tão diversos como a psicologia, a economia, a medicina, a linguística e mesmo a história. De modo que a matemática é agora uma parte integral da maioria dos cursos da universidade. Infelizmente, mesmo assim, a matemática é um assunto muito amplo e muitas pessoas deixam a escola com uma compreensão apenas estreita da mesma. Alguém que tem estudado, por exemplo, apenas aritmética, pode identificar a matemática com cálculos, computações. Um estudante que tenha tomado cursos de álgebra e de geometria já pode pensar a respeito da matemática como sendo limitada a resolver equações e a demonstrar teoremas. Mesmo pessoas que tenham tomado cursos avançados em matemática podem não estar em alerta para muitas de suas aplicações. Então, alguns tópicos, ele diz, da matemática, podem parecer para o estudante inicial um pouco menos, de uso um pouco menos... Eu estou lendo em inglês, estou traduzindo, por isso que não está muito fluente, né? Alguns tópicos podem ser vistos por estudante inicial como de menor valor prático, mas a significância matemática não reside apenas no seu valor prático. É difícil de se aceitar que alguém, por exemplo, sobrevoando o espetacular Grand Canyon, Colorado, dos Estados Unidos, pela primeira vez, poderia dizer: para que serve isso? Aí ele relata exatamente um fato, o autor relata que num voo recente que ele fez da cidade de Denver, quando o piloto anunciou aos passageiros que eles estavam prestes a sobrevoar o Grand Canyon, o escritor Curtis Anderson, que estava sentado junto à janela, ofereceu seu assento a uma mulher que estava ao lado dele. A mulher, de uns 45 anos, trabalhava num escritório em Chicago
e disse a ele que essa era a primeira vez que estava indo ao oeste, e nunca tinha visto o Grande Cânion. Ele cedeu o lugar e ela olhou silenciosamente para o grande vale, o Grande Cânion, e depois de um momento pensativo disse a ele: para que serve isso? Ele silenciosamente apertou seu cinto de segurança e desejou voltar para casa. Realmente não saber admirar a beleza, né? Então ele diz que o grande matemático do nosso século, George Hardy, disse que um matemático é como um pintor ou como um poeta. E que algumas pessoas veem a matemática de uma maneira semelhante a esse exemplo que o autor deu da mulher que perguntou apenas a utilidade. Para que é que serve isso? Enquanto que a matemática, diz o Hardy, o matemático é como um poeta ou como um pintor, ele está sempre em busca de padrões. Alguns desses padrões têm uma aplicação imediata e óbvia. Outros podem nunca ter aplicação. Mas, assim como o Grande Cânion, a matemática tem o seu próprio tipo de beleza e de apelo para aqueles que desejam olhar a mesma com carinho. E é essa forma de olhar o pensamento matemático, que faz parte da ciência, especificamente da física, que nós vamos colocar como um desafio muito interessante, encarando a matemática como uma linguagem universal, um modo de pensar e a linguagem universal. Eu vou ler um trecho para vocês aqui. É essa parte aqui. Isso aqui é o telescópio de Arecibo, em Porto Rico. É uma grande orelha para se ouvir o universo. Então, vou falar um pouco disso aí e vou mostrar uma mensagem. É muito interessante esse texto. Um dos maiores radiotelescópios do mundo, esse que acabou de mostrar a foto, está localizado em Arecibo, Porto Rico. Ele pode se comunicar com uma antena de um tamanho semelhante em que esteja em uma outra galáxia, hipoteticamente, uma antena que esteja hipoteticamente em outra galáxia. E ele tem sido apontado para várias estrelas com a esperança de se receber sinal de uma outra civilização. Isso faz parte de um projeto já bastante antigo chamado Projeto OSMA, que depois se evoluiu para o chamado Projeto SETI, de busca de vida extraterrena. Se nossa civilização será a nossa civilização a única do universo? Pergunta que o autor faz. Se a vida existiu em um planeta de uma outra estrela e seres de um mundo longínquo tentassem se comunicar conosco, que tipo de mensagem eles nos enviariam? Ou ao contrário, que tipo de mensagem nós poderíamos enviar para eles? Se nós mandarmos uma mensagem para eles, o que nós deveríamos dizer? E como nós deveríamos dizer? Nós dificilmente esperaríamos escrever alguma coisa em código Morse, porque o código Morse é uma linguagem simbólica, é uma linguagem que é convencional. Então, o número de bits e de espaços livres, de falta de som, é uma coisa que quem conhece o código entende, né? Mas quem não conhece não sabe a convenção. Como então seria possível se começar uma conversação com outro mundo? Cientistas concordam que o tipo de mensagem mais provavelmente que pudesse ser entendido por outra civilização deveria ser alguma coisa que fosse universal. E essa coisa é a matemática. Então ele propõe uma mensagem muito interessante para se dizer alguma coisa como: aqui existe vida inteligente, ou de lá para cá, ou de cá para lá. Aqui estão alguns diagramas de sinais de rádio, uma vez sugeridos por um físico britânico como modo de iniciar uma conversação. Cada linha de pulsos representa uma afirmação matemática. Então eu vou mostrar a vocês essas linhas de pulso e vou ler enquanto vocês observam isso aqui. Vocês podem, sugestão minha, vocês podem parar o vídeo e capturar essa imagem.
para os nossos alunos, eu vou mandar essas imagens pelo nosso grupo de WhatsApp. Mas quem não tiver do grupo de WhatsApp pode perfeitamente paralisar a imagem e capturar a imagem e ficar olhando para ela enquanto eu vou ler isso aqui, tá certo? Então a imagem é essa aqui, né? Bem, então vocês veem aí 8 linhas numeradas de 1 a 8, né? E ele diz na primeira, dica, hint, né? Dica. Essa mensagem parece ter 3 partes, separadas por 2 padrões de zigue-zague. O que significa cada parte dessa? Qual é o significado? Qual é o sentido que nós podemos atribuir? Observe essa primeira. O que seria essa primeira parte? Vocês notem aí que nessa primeira mensagem que nós temos, tem dois quadradinhos, depois tem um serrilhado, né? Tem um serrilhado, depois tem 3 quadradinhos, tem um serrilhado e tem 5 quadradinhos. Então alguém poderia pensar, veja bem, o que eu estou querendo não é que se resolva o problema de imediato. O que eu estou querendo é discutir a estratégia de resolver o problema, a heurística de resolver o problema. Como nós atacamos isso? Porque, olha, num problema de física, quando se assiste uma aula, o professor já resolveu o problema antecipadamente. Quando ele pega um problema que ele nunca viu e resolve, é diferente da maneira como ele resolve já em sala de aula. Ou seja, há um contexto da descoberta de como resolver o problema e há um contexto da justificativa todo arrumado, colorido, que se coloca no quadro para os estudantes verem, né? E essa diferença entre o contexto da descoberta de alguém que está começando a fazer o problema, está tentando encontrar uma solução, e o contexto da justificativa, quando você já resolveu o problema e vai tentar mostrar que aquela solução é a solução correta, são coisas completamente diferentes. Mas que os livros, às vezes, os livros didáticos e os professores também, fazem por onde que os estudantes confundam e veem aquela exposição muito bonita, muito organizada do problema e conseguem, às vezes, ficar admirados como se conseguiu chegar naquela resposta. Só que aquela resposta, o contexto justificativo, não é a forma pela qual a pessoa chegou. A forma como a pessoa resolve é cheia de idas e vindas, de percalços, de dúvidas, até que você descobre um certo padrão e daí para frente você pode deslanchar o problema. Então vamos retomar isso aqui e vamos ver como poderia ser isso aqui. A primeira vez que eu olho, eu busco o sentido disso aqui. Eu vejo essas 2 montanhazinhas, um serrilhado, 3 montanhazinhas e 5 montanhazinhas. Eu poderia pensar, olha, deve ser uma série numérica aí, talvez seja uma série de... A última é 5, essa do meio é 3, deve ser uma série de ímpares. Opa, não pode ser. Eu tenho uma ideia errada, porque esse primeiro número é 2. De pares também não é uma série de pares, porque 2, 3, 5, não é. Mas olha, eu vejo 2, 3 e 5, dá para se perceber que 2 mais 3 é 5. Está claramente que isso aí é uma soma, né? Eu digo claramente e depois de se observar um certo tempo, né? Então você vê que o serrilhado está interrompendo 2, serrilhado 3, serrilhado 5. Como se fosse 2 mais 3 igual a 5. Observe a de baixo, a número 2. Nós temos 3 montanhas, um serrilhado, temos 5 montanhas e depois temos 8 montanhas. E veja, 3 montanhas e 5 montanhas, para dar 8 montanhas. Novamente, uma soma, né? Uma soma. 3 mais 5 igual a 8. Aí você já pode ficar pensando, já sei, é tudo soma. Vamos ver. O número 3, você tem aí 7 montanhazinhas antes do serrilhado. Depois tem 4 montanhas. Aí você soma 7 com 4, o outro é 3, não dá 3. Então você vê que o padrão das primeiras não é. Mas você pode ver que 7 menos 4 dá 3. Ou seja, é um padrão de uma operação, mas já não é mais a mesma operação. Você percebe que quem conhece a matemática elementar percebe que essa número 3 está representando uma subtração, né? Numa linguagem que podia ser de bips e de silêncios, né? Bip, bip, bip 3, bip, 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 bip 4, e silêncio, como num código Morse, né? Veja a número 4. Você tem 5 montanhas, tem um serrilhado, depois tem 5 montanhas novamente, e não tem montanha nenhuma, tem um traço contínuo. Ora, 5 mais 5, 10. 10 já é um... Talvez ele esteja representando o 10
é uma intuição, por essa linha contínua. Então aqui a gente poderia imaginar que ele está nos informando a forma de representar, que é uma forma posicional. Veja número 5. Tem 2 montanhas, o serrilhado, 3 montanhas. E em seguida tem 6 montanhas. O que é que isso está representando? 2 vezes 5 não pode ser, que é 10. 2 vezes 3, que é 6. Tá vendo? 2 vezes 3. 2 montanhas vezes 3 montanhas está dando 6. Então ele aqui está multiplicando. A número 6. 4. Uma montanha e 4. Novamente, aqui está o quê? Tá? Uma multiplicação. 4 vezes 1 igual a 4. A outra tem 8, 2 e 4. É uma divisão. Né? 8 dividido por 2 dá 4. E a outra, você tem 6, 3 e 2. Novamente uma divisão. Então vocês vejam que este problema que está colocado aqui como serrilhados poderia ser uma leitura de um osciloscópio, de um sinal que tivesse recebido, como podia ser uma sequência de bips, de sons. Não é? Então um problema como esse é uma mensagem que pode ser compreendida e que tenha sido mandada ou tenha sido captada do espaço sideral e que faz o sentido da mensagem para também uma civilização fora da Terra, né? Eu não estou dizendo que exista civilização. O problema não é discutir se existe ou não existe civilização extraterrestre. O problema é uma questão de linguagem e mostrar que a matemática é uma linguagem universal, que poderia ser compreendida por alguém que não conhecesse nada das nossas linguagens. Certo? Esse é o objetivo. Né? E aqui ele mostra uma outra fotografia de tabuletas de cerâmica, de barro, que foram encontradas na Babilônia, datam de 1800 a.C. e são de escrita cuneiforme. E aqui vocês veem qual seria o significado dessas tabuletas. Né? A gente pode verificar essas tabuletas aqui, olha, veja a figura de baixo. Notem, na coluna da esquerda, você tem um tracinho, isso é feito com um estilete, né? um ferramenta assim, um estilete, 2 marcas, 3 marcas, 4, aí já tem depois 5, 6, 7, na outra tabuleta já tem 8, 9, aí em seguida tem uma marca grande, alongada. Essa marca claramente está representando um 10. Depois tem 2 marcas alongadas, está representando um 20. 3 marcas alongadas, um 30, depois 40 e 50. Isso faz com que a gente possa ler as marcas seguintes do lado direito. Por exemplo, aquela ali é 9, a outra é um 10, com 8 é 28. Quer dizer, você consegue ler essas mensagens a partir de ter um conhecimento matemático básico. Né? O objetivo, portanto, desse texto do Jacobs, é um livro belíssimo, né? O Harold Jacobs, fazendo propaganda dele, não, mas é a intenção é justamente isso, matemática como um modo de pensar, né? Um modo de pensar, método de contagem. Então, o que eu estava querendo é que vocês, com esse tipo de reflexão que a linguagem da matemática pode representar para pessoas que desconhecem as línguas nossas, pode representar uma mensagem decodificável, que vocês então façam a reflexão, os nossos estudantes da disciplina façam a reflexão e que gravem uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp, com tudo que nós discutimos nessa primeira aula e à luz também desse exercício que nós acabamos de mostrar. E o desafio seria que vocês fizessem uma reflexão sobre qual é o sentido de se dizer que a física também pode ser entendida como uma linguagem sobre a natureza. Em que sentido se pode dizer que a física é uma linguagem a respeito da natureza? A ciência, do modo geral, mas a física especificamente. Qual é o sentido que é uma linguagem a respeito da natureza? Pensem isso e os meus estudantes do mestrado coloquem áudios, escrever não, que dá muito mais trabalho, coloquem áudios
as suas visões sobre isso, incorporando tudo que nós discutimos nessa primeira aula, desses 4 vídeos anteriores e desse de hoje, o que eu mostrei essa linguagem matemática como forma de expressar uma mensagem universalmente possível de ser compreendida. Então, na próxima aula, primeiro vídeo da segunda aula, nós vamos dar sequência ao que estávamos discutindo no último bloco, que era a questão do realismo crítico, que é uma postura filosófica diante da produção do conhecimento científico, que vai nos permitir ver criticamente uma série de propostas para a aprendizagem e para o ensino das ciências, da física especial, que não teríamos tanta facilidade de ver se simplesmente começássemos a discutir as várias propostas de psicólogo A, psicólogo B, educador A, educador B, educador C. Eu gostaria que a gente tivesse esse referencial teórico, tanto em termos de semiótica, de signos, de linguística, quanto em questão filosófica, para que a gente possa se lançar no estudo das teorias de aprendizagem mais importantes que vamos discutir. É isso. Então, próxima aula.